Olha para o pregador dessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. E nós vamos fazer uma maratona aqui de leituras de alguns livros. E eu vou ler em sequência, e você vai abrindo junto comigo, para que a gente venha entender o propósito a qual o Senhor ministrou no coração. E primeiro Ele falou comigo: sou significante, insignificante ou significante? Essa frase insignificante, alguns dias e meses, está batendo no meu coração. E eu tenho ouvido ela muitas vezes, eu ouvi aqui na igreja, ouvi de irmãos, ouvi de algumas pregações, essa frase, sou insignificante. E sabe aquelas frases de chiclete, Júlio? Tem algumas músicas que são chiclete, né? Que você escuta ela, de repente você quer parar de cantar ela, mas você fica cantando, e parece que o negócio não sai da sua cabeça. E tem frases também. E de repente, em uma oração, eu fui inventar de usar essa frase. E vocês vão entender o resultado. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 11. A palavra de Deus fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, em Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian, do seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo decidi, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus e dos fariseus, e dos heveus e dos jebuseus. Portanto, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras dos egípcios? Amados, abra agora no livro de Josué, capítulo 1. Um pouco à frente, vamos lá. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Todos acharam? Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Quem achou, diz amém. Quem não achou e tem dificuldade, pode ler no telão. Logo após a morte de Moisés, após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo o teu povo, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas.
Todo lugar que as plantas dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como eu tive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo, serás virtuoso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Um pouquinho mais à frente, vamos lá. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, do versículo 11. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Quem não achou, espera um pouquinho. Ninguém pediu para esperar, vamos lá. O anjo de Yahvé, o Senhor, veio e assentou-se sobre o grande carvalho que estava em Ofra, que pertence a Ioash ben Abiazer, Joás, filho de Abiazer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando num tanque de prensar uvas, a fim de ocultar os midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém todas essas calamidades? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam e afirmam? Não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu viverás, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só. Próximo, Juízes capítulo 11. Pastor, que loucura é essa? Vamos nessa loucura, irmão, embarca comigo. Juízes capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Jefté, o gileanita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava Gileade. A esposa de Gileade também lhes deu filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto é filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi, e reuniu em torno de si um bando de badius que andavam com ele. Ora, passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel, e assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciões da cidade partiram a procurar Jefté na terra de Tobi. Versículo 32, do mesmo capítulo, versículo 32. Então Jefté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor entregou a todos em suas mãos. Agora, amados, no livro de 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 3 ao 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Samuel ainda era um menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino Samuel: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente, e correu até onde estava Eli, aonde Eli repousava, e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas ele respondeu: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. E o Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli. E Eli disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho. Eu não te chamei, filho meu, volta e deite. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamastes. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino, e Eli orientou a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. A que prontamente ele respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Vamos lá, no livro de Samuel ainda, capítulo 16. Você acha que quando Deus fala é facinho, às vezes é meio complexo, irmão. Vamos lá, capítulo 16. Versículo 1 em diante, palavra bastante conhecida. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite, e vai, eis que eu te envio à casa de Isai, Jessé, de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei ir lá? Perdão. Isso é isso mesmo. 16, continuidade. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar. Contudo, Yahvé orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro, indagaram: a tua vinda do bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma
em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou a Abinadab e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. E então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. E Jessé mandou chamá-lo, e era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos, e partiu daquele dia. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Está acabando, irmão. Lucas, capítulo 5. Já você vai entender essa maratona. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 10. Amém? E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos seus pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles chamaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Amém? Não acabou ainda, daqui a pouco a gente retorna. Amados, deixa eu tomar um golinho d'água que secou a garganta. Fala mais uma vez comigo. Sou insignificante ou significante? Quando eu estava na sala de oração, eu gosto de, sempre é uma particularidade minha, eu gosto de ministrar o que acontece comigo. Porque se a palavra não se cumprir na minha vida, não tem sentido eu pregar ela. Eu gosto de viver experiências com Deus, e eu procuro viver elas sempre. E quando eu estava em oração, eu apresentei ao Senhor em oração, e comecei a orar, comecei a falar: Senhor, eu aqui insignificante na Tua presença, da forma insignificante que eu sou, vim aqui dobrar o meu joelho para falar com o Senhor. Eu não terminei de fazer a oração, só parou aí. O Espírito de Deus chegou no meu coração e falou: por que tu se chamas insignificante?
Amados, nós acabamos de ler algumas histórias de alguns homens, e se eu for pegar todo o contexto, nós vamos a noite inteira aqui para ver muitos outros se assemelham a essa condição. Esses homens que aqui foram mencionados, ou eles se sentiam insignificantes em algum momento, ou as pessoas achavam que eles eram insignificantes em algumas ocasiões. Eles viveram momentos a qual apontava significância na vida deles. Eles se assemelhavam nisso, como aconteceu na vida de Moisés, que não se sentia digno, como Josué, que não se sentia preparado, como Gideão, que achava que não ia conseguir vencer o grande exército que estava à sua frente, como Jefité, que era filho de uma prostituta, e por esse motivo foi expulso da família, foi morar num lugar onde só tinha pessoas ruins, porque as boas não o aceitavam. Como os demais que foram mencionados, a Samuel, que ainda era uma criança, mas Deus escolheu falar com ele. Como depois Davi, que foi esquecido pelo seu pai. O pai nem lembrou dele, porque ele estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Insignificante esse filho. Mas algo em particular aconteceu com esses homens, como também os apóstolos, pescadores profissionais, que sabiam, entendiam da pesca, viviam da pesca, mas aquela noite estavam se sentindo insignificantes, porque não pegaram nada. Fala comigo, não pegaram nada. Só para te manter acordado. Não pegaram nada, estavam se sentindo, quando às vezes a gente tenta fazer algo, ou da nossa profissão, de algo que a gente faz, e não tem êxito, a gente fica chateado. Pô, não consegui, não deu certo, não consegui ganhar aquele dinheiro, não consegui concluir aquele serviço, não consegui. Esses homens estavam ali se sentindo. E a palavra de Deus diz em todas essas histórias, algo em particular aconteceu para mudar a vida desses homens. O que foi de particular? Eles tiveram um encontro com quem? Com Deus. Em todos esses aspectos, toda vez que Deus entrou na história, Deus mudou a história desses homens. Como eu falei, se eu for pegar todos os aspectos da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, em muitos momentos nós vemos Deus mudando a história de homens que foram desenganados, que estavam passando por lutas, por dificuldades, que não se sentiam capazes, que não se sentiam dignos. Mas Deus entrou na história, e toda vez que Deus entrou na história, Deus mudou a história desses homens, e eles fizeram grandes coisas. Fizeram coisas grandiosas, que até hoje são lembrados, amados. A história de Moisés passa de 4.000 anos, e ele é lembrado até hoje. Mas ele se sentia como, Jaime? Insignificante. Foi colocado pela mãe, abandonado, se sentia abandonado, porque ele foi colocado pela mãe num cesto, foi adotado pela filha de Faraó, vivendo no palácio de Faraó, depois era rejeitado, e depois, quando ele resolveu lutar por quem era a família dele, teve que sair fugido, se casou com uma mulher, e ele que cuidava, a parte mais difícil daquela época de se fazer, era pastorear ovelhas. Você tinha que sair do conforto de casa, sair das coisas boas que tinha dentro de casa, e tinha que viver no meio do mato, junto com animais. E eu acho que muitas vezes ele imaginava ele lá no Egito, lá no palácio, comendo do bom, do melhor, e agora estava comendo junto com as ovelhas lá no pasto. Quantas vezes não se sentiu, quem sabe, dentro dele, insignificante? Agora deixa eu falar para você, porque foi o que Deus falou para mim. Quantas vezes você já se sentiu insignificante? Quantas vezes não te trataram como uma pessoa insignificante? Quem sabe você já foi abandonado alguma vez na tua vida, quem sabe você já foi desprezado, quem sabe você já foi ignorado, quem sabe não deram voz para você, não escutaram o clamor que você estava falando. Quantas vezes apontaram para você dizendo que você não tinha jeito, porque para mim isso aí tudo aconteceu. Tudo já aconteceu. E Deus começou a chamar a minha atenção, por quê?
Se você está se dizendo insignificante, olha para a história desse homem, Deus foi colocando nessa linha, irmão, nessa lista. Você não recorda que eu te ensinei na palavra? Como eu mudei a história de Moisés? Como eu peguei de Josué, que chegou depois, era um jovem quando chegou, mas através dele o meu povo herdou a terra prometida. Como eu fiz com todos esses homens, ele foi citando, Gideão, Jefité. Jefité, amados, era filho de uma prostituta, que era desprezado por toda a família, porque o pai foi lá, pulou a cerca, vamos dizer assim, um ditado mais popular, e se envolveu com uma prostituta, e a prostituta teve um filho. Mas daí o pai, que era Gileade, colocou ele para morar junto com a família, mas a família o desprezou. Quantas vezes você foi desprezado pela tua própria família? Ou abandonado por ela? Não fez nem questão de saber como que você estava ou deixava de estar? Amados, é muito forte isso, porque existe uma maldição por detrás disso. A insignificância, existe uma maldição por detrás. Porque quando você adota a insignificância na tua vida, você deixa de viver o propósito a qual Deus te criou. Deus não te criou para o fracasso. Deus não te criou para a derrota. Deus não te criou para não ser nada. Porque insignificante é algo que não tem sentido. Algo que não tem valor. Deus não te criou para ser algo que não tem valor, pelo contrário. Deus nos criou para dar certo, Deus nos criou para ser vitorioso, Deus nos criou para conquistar, para vencer, para fazer a diferença. Não é à toa que na palavra dele ele me chama de sal. Come comida sem sal para ver que sem graça que é, mas ele fala que eu sou sal, eu levo a graça. Ele fala que eu sou luz, é ruim fazer as coisas na escuridão, mas a palavra de Deus está dizendo que ele me chama de luz, porque ele quer que eu faça a diferença. Mas quantas e quantas vezes, e muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa, amados, porque o diabo sabe aonde fere mais. A parte que mais fere um ser humano é quando a própria família o despreza. Quando a própria família não dá o valor devido, porque as pessoas que deviam amar, que deviam estar mais próximas, o rejeita. E eu vejo muito disso acontecendo o tempo todo. E continua acontecendo o tempo todo. Pessoas que às vezes até por falta de sabedoria agem assim. Não sabe o valor do amor, da compreensão, da valorização. E desprezam, machucam, maltratam e geram feridas. Feridas que se tornam maldições, aonde a vida da pessoa fica presa, fica amarrada. A pessoa não tem uma perspectiva de vida, não pensa num casamento abençoado, não pensa em ter um trabalho abençoado, não pensa em constituir família, constituir um trabalho bom, um negócio bom, porque ela se sente inferior. Ela se sente pequena. Mas será que é assim que Deus nos vê, amado? Você já parou para pensar como que Deus te vê? Perante Deus, sim, nós somos mais do que pequenos. Mas mesmo sendo mais do que pequeno, a palavra de Deus chama os verminhos de Jacó. A palavra de Deus diz que nós somos o pó dessa terra. Mas quem está dizendo o quê? É a palavra. Mas sabe o que Deus faz com o germinho? Com o pó? E quando Deus começa a revelar para mim a sua vontade, e começa a falar para mim, Fernando, perdão, ele não falou Fernando, ele me chama de filho. Lembra de onde eu te tirei, cara? Lembra o que eu fiz na tua vida para hoje você chamar de insignificante? Lembra o que eu fiz por você? Lembra o preço que eu paguei por você, para você se sentir insignificante? Mas tem pessoas que estão pregando, falando coisas, sem pensar no que estão dizendo. E eu sou uma delas, que tem procurado vigiar as minhas palavras, porque a palavra tem poder. A forma que você se enxerga é a forma que você vai ser.
Deus te enxerga como? Palavra de Deus, abre lá, amados. Em João capítulo 3, versículo 16, não precisa nem abrir, né? Palavra conhecida. Você é tão insignificante, irmão. Oh, Jesus. E foi assim que Deus falou para mim. 3,16. Você é tão insignificante que olha o que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é tão insignificante que Deus deu o que Ele mais amava, o seu Filho, para dizer para você: ei, você tem significado sim. Para mim você é importante sim, porque eu te amo de tal maneira que estou enviando o meu Filho para morrer por você, para que se você crer nele, você tenha a vida eterna e viva comigo eternamente. Deus ministrou no meu coração insignificante. Eu mandei o meu Filho por amor de você. Que só isso já basta, irmão Ricardo. Ele morreu por mim. Por mim. Ele morreu por você. Bate no teu peito e fala: Ele morreu por mim. Um preço que ninguém podia pagar, Ele pagou por você. E foi por amor. Não foi por achar que você não vale nada, não. Porque você valia, era muito. O valor que você tem para Deus é imensurável. Quem é pai aí? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Pegar o pai mais fresco. Quem é o pai mais fresco aqui? Acho que está sendo você mesmo, Marco. Fresco no bom sentido, irmão. Tua filha é insignificante para você? O que ela significa para você? Se a filha dele significa tudo para ele, o que nós significamos para Deus? Tudo. E a palavra de Deus diz assim: pode um pai e uma mãe te abandonar, eu não te abandonarei. É maior do que o amor de um pai. Pode imaginar alguém amava mais a tua filha do que você mesmo. Mas não para isso, não se convenceu? João capítulo 15. Para a gente tirar essas falácias do nosso coração. Se menosprezar nós mesmos: ei, espera aí, nós estamos nessa terra para fazer a diferença. Deus te chamou, não foi o homem que te chamou, foi Deus. E a palavra de Deus diz assim no livro de João, capítulo 15, versículo 9 ao 17. É isso mesmo? É. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este: que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Não existe maior amor do que... Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fosses vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e a vós designei, para irdes e dares frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedires ao meu Pai, em meu nome, eu o concederei a vós. Este é o mandamento que vós ameis uns aos outros.
Ele está fazendo isso por quem? Por uma pessoa insignificante, que não tem significado nenhum. Jesus Cristo está chamando de amigo alguém insignificante. Você é tão insignificante que Ele te chama de amigo. Fábio, Ele não quer que você seja servo. Ele te chama de amigo. E sabe aquele amigo chegadão mesmo? Aquele amigo que você vai lá e conta tudo com ele. Fala a verdade, quem teve um amigo assim? Ou tem um amigo assim? Pode levantar a mão, tem um amigo, aquele amigo que faz a diferença? Ele é insignificante para você? Da mesma forma você não é insignificante para Cristo. Porque Ele é o teu amigo. E o amor dEle, Ele quer que o amor dEle esteja em mim. Para que eu ame da mesma forma que Ele ama. E eu viva como Ele vive. Independente do que disseram ou deixaram de dizer ou fazer, amados. Tem alguém que te ama. Que te chama de amigo. E Ele diz mais, olha a forma que Ele me presenteia, Bueno. Tudo. Você é meu amigo. E tudo, Bueno, que você pedir ao Pai, crendo, Ele fará. Tudo o que pedir ao Pai, crendo, Ele fará. Será que Ele faria isso por alguém insignificante? Alguém que não tem valor algum? Dá tudo, pastor Carlos. Tudo. Você daria tudo para alguém que não tem significado na tua vida? Abriria a mão de tudo. Daria o direito, Marcos, de pedir tudo, porque ele não está falando você pedir alguma coisa, ele falou assim, tudo o que pedires ao Pai crendo. Assim vai fazer. E Ele manda eu viver, Ele fala assim, ide e vivei as minhas promessas. Você não se convenceu ainda? Vamos lá, está quase encerrando. João 1. Vamos voltar para o início de João. Do 1 ao 12. Quando eu me deparo com essa palavra, eu falo, Senhor, me perdoa, eu tenho que pedir perdão toda vez que eu leio essa palavra. E eu não estou falando hipocrisia, não, irmão, eu tenho que pedir perdão toda vez que eu leio essa palavra. A palavra de Deus diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e no mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos, presta atenção nisso, amado. Isso aqui me faz pedir perdão todos os dias. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome. Toda vez que eu leio essa palavra, eu tenho que pedir para Deus perdão, Senhor, por não estar vivendo como um filho. Me perdoe, Senhor, por não ter atitude de filho. Me perdoe, Senhor, por não reconhecer a Tua paternidade na minha vida. Eu fico esperando dos homens o que só o Senhor pode me dar. Eu fico mediando a minha vida, rastejando na minha vida, mediando coisas que fizeram comigo, e esqueço o que o Senhor está fazendo. Eu tenho que pedir perdão.
porque eu não tenho atitude de filho. Deus é tão tremendo, amado. E em vez de te ver como uma pessoa insignificante, Ele fala: a partir de hoje, eu quero que você seja meu filho. Basta você crer. Se teu filho não é insignificante para você, da mesma forma, Deus não te vê como insignificante, mas te vê como algo de valor, a valor imensurável. Ele é teu pai, você é filho. Eu queria que o meu pai tivesse me amado de uma forma diferente, queria conseguir perdoar ele já, graças a Deus. Mas hoje eu deparo com um amor que o meu pai não podia me dar, a minha mãe não podia me dar, a minha esposa, que é a mulher que eu tanto amo, não pode me dar, meus filhos que para mim eles não podem me dar. Eu deparo com um amor que não falha, um amor que é eterno, Cristiano, que não falha, que não olha para minhas fraquezas, não olha para minhas iniquidades, não olha para os meus defeitos, só diz assim: eu te amo, filho. E para concluir, prometo para você, vamos concluir. Romanos 8, 14 a 17. Nós vamos orar, e o pessoal do louvor, se quiser já se posicionar. As crianças já chegaram.